Meu irmão, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 11, verso 1. Como os irmãos sabem, nós estamos numa série sobre o livro de Êxodo, né? E essa série tem sido uma saga em que Deus está envolvido com a libertação do seu povo, da escravidão de Faraó, da escravidão no Egito. E a nossa expectativa é a gente chegar no ápice dessa jornada, conscientes de que esse é o contexto, é a linguagem que Deus está construindo, de onde vai emergir toda a revelação salvadora de Deus ao longo das Escrituras. E o tema de hoje é a Páscoa do Senhor. Finalmente chegamos nessa temática. Êxodo capítulo 11, nós vamos ler só do verso 1 ao verso 10, mas nessa exposição nós vamos explorar também o capítulo 12, é só para a leitura não ficar muito extensa. Vamos lá, Êxodo capítulo 11, do verso 1 ao verso 10, eu estou lendo aqui na Nova Almeida e Atualizada, mas você pode me acompanhar com a sua versão predileta. Assim diz o texto sagrado: O Senhor disse a Moisés: Trarei só mais uma praga, só mais uma, sobre Faraó, sobre o Egito, então ele os deixará sair daqui. E quando deixar que vocês saiam, é certo que ele os expulsará totalmente. Fale agora aos ouvidos do povo, que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher peça à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez com que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Além disso, o próprio Moisés era um homem famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: Assim diz o Senhor, perto da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá. Desde o primogênito de Faraó que se assenta no seu trono, até o primogênito da escrava que moe a farinha, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve antes, e nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo um cão rosnará, para que vocês saibam que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. E Moisés continuou: Então todos esses seus oficiais descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: Saiam daqui, você e todo o povo que o segue. E depois disso, sairei. E enfurecido, Moisés se retirou da presença de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: Faraó não vai ouvir vocês para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu que os filhos de Israel saíssem de sua terra. Mantenha sua Bíblia aberta aí no capítulo 11, nós vamos navegar ainda em Êxodo e vamos orar ao Senhor. Peça graça ao pregador e peça graça a você que está escutando e ouvindo a palavra do Senhor para discernir a voz do Espírito pela sua palavra. Deus, essa é a tua palavra, a Escritura Sagrada, inspirada pelo teu Espírito. Nós recebemos a tua palavra hoje como a tua igreja vem recebendo a tua palavra há 2000 anos. Ela não vem sendo recebida como literatura, ela vem sendo recebida como escritura inspirada por Deus, como documento da aliança, o documento do pacto. Gente crente morreu por essa palavra, e nós pedimos a graça de honrarmos a memória dos santos mártires do passado, dos profetas, dos apóstolos, de todos os missionários da história, que pregaram, morreram e viveram a partir da santa letra que o Senhor colocou nessa palavra. Oramos para que teu Espírito nos ajude, porque nós somos falhos e atrapalhamos isso. Peço que o Senhor me ajude, que o Senhor me livre da petulância de achar que eu posso dizer alguma coisa à tua igreja. Eu não posso, mas o teu Espírito pode. Pode, a tua palavra pode, Pai, entrar e penetrar nos nossos corações e despertar os nossos olhos, abrir os nossos corações para discernir a boa nova. Pai, nós precisamos dessa notícia que cura, que restaura, que transforma um coração duro num coração amolecido pela graça. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no último domingo falávamos aqui sobre o tema
deixe o meu povo ir para que me adore no deserto. Falávamos sobre como essa expressão, o Guilherme também falou isso na mensagem que ele pregou aqui sobre o endurecimento do coração de Faraó. Ele disse, olha, essa expressão, Deus endureceu o coração de Faraó, ocorre 9 vezes. E nós vimos que a expressão deixe o meu povo ir também ocorre 9 vezes. E o pastor Guilherme destacou que essa ênfase, repetição de certas expressões, é uma espécie de indicador de que um grande tema está sendo tratado no texto bíblico e que os autores estão querendo chamar a nossa atenção para alguma coisa muito importante. E, de fato, a ênfase no endurecimento do coração de Faraó e a ênfase na disposição de Deus em querer libertar o seu povo são, de fato, grandes temas dentro da narrativa do livro de Êxodo, mas não apenas isso. Um outro tema que ocorre 17 vezes em toda a obra do livro de Êxodo é a expressão eu sou o Senhor. Que em língua hebraica, nós já vimos isso, Ani Adonai, ou Ani Yavé, eu sou o Senhor. E geralmente ela vem combinada com uma estrutura, para que saibais que eu sou o Senhor. Lembre-se, a pergunta e a retórica de Faraó, quando Moisés foi à sua corte pela primeira vez, ele disse, olha, o Senhor mandou você deixar o povo ir para o deserto para adorá-lo, e a resposta, o tom, a ironia de Faraó é, quem é o Senhor para que eu deixe o seu povo ir? E tudo que nós estamos vendo no livro de Êxodo é basicamente Deus respondendo essa questão. Deus está revelando quem Ele é. E aquilo que nós chamamos de praga, e o próprio texto chama de praga, que são aquelas pragas derramadas sobre o Egito, também são eventualmente chamadas no texto bíblico de sinais. Deus anda dando sinais de quem Ele é, sinais de quem Ele é, revelação de quem Ele é, em cada um desses atos que Ele salva. Irmãos, quando nós abrimos a Escritura e olhamos para essas histórias, e olhamos para a história do Êxodo, é muito importante, muita gente que está manuseando a Bíblia pela primeira vez, se perde nisso. Que a Bíblia não é um livro para você ler de forma fragmentada, a Bíblia é um livro, é um cânon, como nós chamamos, é uma tradição canônica. O que é isso? A Bíblia é um conjunto de obras que estão relacionadas entre si, costuradas entre si, preparando um tema, um grande tema, que é o grande tema da salvação, que começa aqui, mas tem suas raízes lá na aliança que Deus firmou com Abraão, Isaac, Jacó, culminam na Páscoa, mas vai ter o seu ápice na revelação de Jesus e até mais, a gente vai ver isso hoje, até em Apocalipse a gente vê que não tem como ler Apocalipse sem ler o Êxodo. Porque no final das contas, a história do Êxodo é a primeira grande narrativa em que Deus está ativamente envolvido na salvação do seu povo, isso é maravilhoso, é encantador demais imaginar que Deus está comprometido em Ele mesmo, em assumir a responsabilidade de se revelar e salvar o seu povo. Vimos no domingo passado também que Deus está prestes a despertar no coração de Faraó, o coração endurecido, Deus está prestes a atingir o próprio coração de Faraó. Tudo bem, antes, os juízos e as pragas, elas atingiam a periferia do Egito, a periferia da governança de Faraó, mas isso não era suficiente. Deus está agora se movimentando em direções, em círculos cada vez mais profundos de juízo. Ele está prestes a atingir o coração do próprio governante do Egito. Sim, terminamos a mensagem no último domingo com Moisés naquele tom de despedida cômica, quando o Faraó já estava irritadíssimo com a 9ª praga, ele diz assim, retira-te de mim, está lá no capítulo 10, verso 28, guarda-te que eu não veja mais o teu rosto, porque no dia em que eu te ver de novo, vou te matar, você morrerá. E Moisés, num tom profético, responde, bem disseste, nunca mais eu tornarei a ver o seu rosto, nunca mais. Na verdade, até veria, mas em condições muito diferentes, muito singulares. Inclusive, o texto que nós lemos agora há pouco é quase como uma continuação desse ambiente de despedida de Moisés da corte faraônica. Bom, lembra os irmãos que no capítulo 10, no verso 2, estão ali os 3 elementos importantes. O elemento da dureza do coração de Faraó e por que Deus está usando essa dureza como uma finalidade. Êxodo 10, 2 diz que tudo isso foi para que você pudesse contar aos seus filhos e aos filhos de seus filhos como eu zombei dos egípcios. Eu até brinquei aqui, que é numa versão atualizadíssima, como eu zoei, trolei Faraó. E quantos sinais eu fiz no meio dele para que vocês saibam, de novo, que eu sou o Senhor. Expressão chave, importante para a gente navegar no texto.
Pois então, lá em capítulo 9, um pouquinho antes, foi dito também que essas pragas eram para atingir o coração de Faraó. Agora Deus está estreitando, lembra? Ele já derrubou os magos na praga das úlceras, então já derrubou o nível da instituição egípcia. Deus está agora prestes a atingir os oficiais dos egípcios. Deus vai chegar em Faraó, mas a finalidade última de Deus não é Faraó. A finalidade última de Deus é atingir os deuses do Egito. Então, os anéis de julgamento divino, Deus está sabotando toda a estrutura de governança e estabilidade política egípcia, a começar pela borda, até chegar no coração da religiosidade falsa dos egípcios. É assim que ele está operando. Foi para isso, foi assim que ele disse para Faraó. Saiba, Faraó, foi isso que Deus falou por meio de Moisés e Arão. Saiba, Faraó, que eu podia ter te cortado da terra. Está lá em Êxodo 9, 15. Eu podia ter te cortado da terra. Você sabe que eu podia ter te ferido e acabado com o seu povo. Eu podia, mas em verdade foi para isso mesmo que eu te mantive, para mostrar a você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Irmãos, chegamos aí no nosso capítulo 11. E agora nós temos um cenário em que Deus começa a descrever a última praga. É uma narrativa. O Senhor dá algumas instruções também. Chama Moisés para perto de si, Arão, e diz assim: trarei só mais uma praga. Agora é para fechar a história. Sobre Faraó e sobre o Egito, então finalmente ele os deixará sair. E quando deixar vocês saírem, é certo que ele os expulsará. Você está entendendo a sutileza da linguagem? O texto está dizendo assim, ele não vai só deixar vocês, ele vai empurrar vocês para fora. O golpe agora vai ser tão duro que vocês serão, como muitas vezes aparece no Antigo Testamento, vomitados do Egito. Essa é a ideia. Mas tem um adicional. O adicional que está no verso 2 em diante, que quando o povo de Israel saísse, deu uma instrução muito específica, em que o povo deveria bater na casa dos seus vizinhos egípcios. Olha que cena. Vocês vão bater na casa dos vizinhos egípcios na hora de sair. Ô, gente, desculpa, mais uma versão atualizada. É um beijinho no ombro isso aqui, né? É porque, entendeu? Tipo assim, não bastava libertar, tem que dar um plus. Né? Então, aí, bate na porta, quem é? É um israelita, o povo já aterrorizado, imagine. O que foi? Me dê ouro, me dê prata. É isso que Deus ordenou. Para o povo, na hora de sair, bater na casa dos vizinhos, verso 2, peça ao seu vizinho que toda mulher, peça às mulheres, objetos de prata e objetos de ouro. E o Senhor fez com que o seu povo, o povo de Israel, encontrasse favor da parte dos egípcios. Além disso, o próprio Moisés era homem famoso na terra do Egito aos olhos dos outros. Já tinha uma fama, porque, pelo amor de Deus, né? Toda vez que Moisés aparecia, era só complicação. Mas a questão que me chama a atenção aqui é o uso dessa expressão para que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. A expressão que está aqui na língua hebraica, no texto original, é a expressão ren. Ren é a versão hebraica de charis, em grego, graça, dom, carisma. É literalmente isso que está acontecendo aqui. E eu quero te conduzir aqui a pensar isso comigo. Lembre-se, a linguagem da Páscoa e do Êxodo é a linguagem que vai fornecer todo o contexto para a revelação de Jesus como libertador na Páscoa no Novo Testamento. Isso é muito importante. Mas pense, simultaneamente a um ato de libertação em que Deus está comprometido a arrancar o seu povo da tirania de Faraó, acontece uma distribuição de bens. Acontece os despojos. Israel toma os despojos. Gente, é quase como se fosse assim, vocês foram escravos, então vocês vão receber tudo o que vocês trabalharam com juros e correção monetária. Vocês trabalharam, não trabalharam? Não foi de graça, eu vou garantir o pagamento. E aí eles saem levando os despojos. Mas essa linguagem, que é uma linguagem muito compreensível no mundo do Antigo Testamento, era familiar. Qual era a ideia? Como que funcionavam as coisas no mundo antigo? Um reino mais forte, quando queria dominar o reino mais fraco, estava implicado no domínio de um reino mais fraco, além de levar escravos e pessoas que estavam naquela sociedade como escravos para um novo povo, isso a gente chama de suzerania, vassalagem, uma lógica muito comum do mundo antigo, eles ainda levavam os despojos de guerra, os restos, levava utensílios sagrados, imagens, coisas que tinham valor, era uma forma de premiação pela conquista de um povo mais fraco. Irmão, só que o Egito era conhecido como uma civilização mais forte do mundo antigo.
O Egito não era necessariamente um reino a ser conquistado, era um reino que conquistava. A ironia é que Deus está chegando no Egito e está assaltando o Egito. Literalmente, Yahvé está dizendo: esses que vocês tratam como escravos são os meus primogênitos. E não bastava tirar os escravos de Faraó, ainda tinha que despojá-los das suas riquezas. É isso que está acontecendo aqui. Então existe uma lógica entre um senhor poderoso que domina um povo mais fraco e leva os despojos. E essa lógica foi explicada, adivinha por quem? Jesus. Sim, gente, Jesus explicou isso. Ué, onde está isso? Está no Evangelho de Lucas. Capítulo 11, abra a sua Bíblia. Jesus está expelindo demônios. Jesus está manifestando os sinais do reino dos céus. Atenção. Os fariseus acusam Jesus de expelir demônios pelo poder de Beelzebu, pelo poder de Satanás. E olha a resposta de Jesus. Veja se essa não é uma linguagem que remete ao Êxodo. Preste atenção. Capítulo 11, verso 20. Diz assim o texto sagrado: se porém, olha o que Jesus está dizendo, se porém eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Segure. Você não viu nada familiar nessa frase, não? Dedo de Deus. A gente já viu essa expressão no livro de Êxodo. Vocês se lembram, domingo passado? Quando os israelitas estavam, Moisés e Arão chegam diante de Faraó na praga dos piolhos, e que os magos tentam reproduzir a magia com as suas ciências ocultas, e eles não conseguem, e foi a última tentativa, porque daqui para frente os magos só vão passando vergonha até a praga das úlceras. O que diz o texto? O que disse os magos para Faraó? Até aqui a gente conseguia fazer a mandinga e o negócio acontecia, mas esse negócio aí, olha a resposta do mago, é dedo de Deus, foi a expressão que eles usaram. Jesus pega a mesma expressão e utiliza ela aqui, e ele diz: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, o que Jesus está falando? Eu não estou expulsando demônio com macumbaria, bruxaria, feitiçaria. Eu estou expulsando demônios pelo dedo de Deus. E se eu estou expulsando demônios pelo dedo de Deus, fiquem espertos, porque isso é um sinal de que o reino de Deus está chegando. E aí Jesus vai usar uma outra explicação, que é exatamente o que eu falei agora há pouco, a lógica de dominação do mundo antigo, verso 21. Olha o que ele diz aí: quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, guarda todos os seus bens, e eles ficam em segurança. Olha a linguagem de Jesus, olha a analogia que ele está utilizando. Então, quando você tem um valente, bem armado, o que ele faz? Ele protege a sua casa, protege os seus bens, com segurança, como um reino forte faz, como o Faraó fez com seu povo, seus escravos. Mas se aparece alguém mais valente do que ele, verso 22, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Perfeito. Perfeito. Jesus deu a deixa. Como que o reino de Deus funciona? Jesus está assaltando as trevas. Jesus e o reino de Deus chegaram. Todo o reino falso está sendo despojado. Lembra da linguagem de Paulo? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então o reino de Deus, a salvação pela mensagem do reino está chegando. Deus está despojando as trevas e os ídolos daqueles que eles achavam que eram propriedades dele. Está chamando os seus primogênitos, libertando, mas a salvação não acaba na libertação. Junto com a libertação, junto com o assalto divino, vem os despojos. E o que são os despojos? É a graça, são os dons, são as dádivas. Então, quando Deus salva alguém, Ele não está simplesmente tirando uma pessoa, Ele está trazendo para si, inclusive, os dons que Ele deu. Porque Deus está despojando as trevas. Para complementar essa linguagem, que tem uma relação entre salvação, redenção e dons, veja o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, do verso 7 ao verso 8, combinando com a citação de um salmo. Ele vai citar isso no salmo, vai citar um salmo na carta dele, o Salmo 68. Olha a linguagem de Paulo. Efésios 4, 7. E a graça, olha atenção na linguagem, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, abre aspas, Salmo 68, 18, quando ele subiu às alturas,
levou o cativo ao cativeiro, a linguagem é do Êxodo, levou o cativo ao cativeiro e concedeu dons aos homens. Despojos. Então Deus liberta do cativeiro e dá dons, despojos. Então não basta Deus libertar. É claro que isso é o projeto dele, é libertar, mas na medida que ele liberta, ele também está requerendo riquezas que ele depositou na terra. Ele está requerendo riquezas que ele depositou na nossa existência. Mas há um anúncio, claro, a partir do verso 4, do último sinal ou da última grande praga. O Senhor começa a descrever o que ele vai fazer, quais são os seus planos para o Egito. Perto da meia-noite, voltando para Êxodo capítulo 11, perto da meia-noite, verso 4, passarei por meio do Egito. Gente, Deus falou assim, eu vou passear aqui. Até agora Deus estava falando com o faraó, por meio de Moisés, lembra que eu falei isso aqui, Moisés será como Deus perante faraó, Arão, o seu profeta, mas agora Deus está dizendo, eu vou passear pelo meio do Egito, Deus vai dar uma volta no Egito. E diz o verso 5 que todo primogênito da terra do Egito morreria, desde o primogênito de faraó, que se assenta no seu trono, a escrava até os animais. Ou seja, o juízo seria indiscriminado, vai atingir da elite até os animais. Todos serão afetados por esse juízo. E diz no verso 6 que haveria um grande clamor. Gente, pensa nisso. O projeto desse julgamento seria que à meia-noite houvesse um grito no Egito. O grito, imagina o Egito todo pranteando, chorando. Porque de acordo com o texto, a gente vai ver isso, todas as casas dos egípcios tinham um morto, tinham um cadáver. Todas, sem exceção. Imagine, toda a casa egípcia teve luto, tinha um morto para enterrar no outro dia. Então isso virou um clamor, um grito dentro do Egito. Um clamor que nunca houve em toda a terra do Egito, verso 6. Porém, em contrapartida, no verso 7, de novo aquela lógica da distinção, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, vocês não vão ouvir nada, nem os cachorros vão rosnar, porque Deus vai proteger o seu povo. E Moisés continuou, então todos esses seus oficiais descerão a mim. Observe, por que agora está falando dos oficiais? Porque os magos já não estão dando conta de ficar junto de Moisés. Então agora Deus está atingindo os oficiais, porque a meta dele é atingir Faraó, e por último atingir os deuses do Egito. É um processo lógico. E ele diz assim, todos os seus oficiais, Moisés falando, vão se ajoelhar diante de mim e vão dizer, não, saiam daqui, saiam daqui. E diz o texto que Moisés ficou muito bravo, tá? Ele saiu da corte muito bravo. A revista atualizada respeita até o hebraico, ardendo em ira. Moisés saiu ardendo em ira. E não há relato de Moisés fazendo isso em nenhum outro momento. Só na última praga. O Senhor vai passar pelo Egito. Irmãos, eu preciso lembrar que no evento do Monte Horebe, lá na sarça ardente, que o pastor Guilherme pregou aqui, o Senhor deu um spoiler, já tinha dado a deixa lá atrás, no capítulo 4, no verso 22 a 23, que o Senhor faria isso com Faraó, que ele ia atingir o seu filho primogênito. Se você abrir a sua Bíblia um pouquinho atrás, em Êxodo 4, 22, o Senhor diz assim para Moisés, olha, você vai dizer a Faraó o seguinte, chega para ele e fala, Israel é o meu primogênito. Israel é o meu primogênito. Eu já falei isso aqui. Por que no evento da Páscoa, em que Deus ia visitar o Egito, por que não somente, por que todo israelita tinha que ficar refugiado dentro de casa? Ora, a praga era contra os primogênitos. Deixasse só as crianças primogênitas, os filhos primogênitos dentro de casa, abrigado, não precisava todo mundo ficar dentro de casa. Né? Por que Deus falou para todo israelita ficar cerrado dentro de casa? Porque todo Israel era primogênito de Deus. Deus tratava todo o povo como pertencendo à sua primogenitura. Está aí, capítulo 4, verso 23. Israel é o meu primogênito. E aí no verso 23 diz, eu digo a você, Faraó, deixe o meu filho ir para que me adore, mas se você não quiser deixá-lo, eis que eu matarei o seu filho, o seu primogênito. Gente, estamos falando isso aqui lá no capítulo 4. Deus já estava dando a deixa, o que ele ia fazer na última praga. Irmãos, existe uma lógica aqui. Eu já falei isso para os irmãos, brincava aqui domingo passado, que a nossa igreja não tem uma doutrina escatológica necessariamente oficial. Mas a gente sabe o que a gente não é, né, Guilherme? O que a gente não é deixados para trás, tá, gente? Definitivamente, eu falei isso domingo passado, a gente não é um left behind, a gente não é deixados para trás. A gente não acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação e por aí vai.
Porque quando você faz o paralelo entre o livro de Êxodo e o livro de Apocalipse, que são obras que dialogam o tempo inteiro, a gente vai ver isso bastante hoje, você vê nitidamente que o povo de Israel não foi livre de todos esses eventos, não. O povo de Israel está lá, dentro do Egito. Só quando a última praga é derramada que Deus tira o povo de lá. E tem um detalhe: apesar de Deus estar derramando a praga, o povo está sendo protegido das pragas. Nós vimos isso no domingo passado. E mais uma vez, na última e derradeira praga, o povo está sendo protegido por Deus. Deus está providenciando um sangue para proteger o seu povo. O que é curioso é que, apesar dessas pragas contínuas, o povo de Deus continua sendo perseguido por Faraó e oprimido por ele. Um padrão que a gente também encontra no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, o povo de Deus está sendo perseguido, o povo de Deus está sendo oprimido, a besta, o falso profeta estão se articulando e articulando seus poderes globais para perseguir, oprimir, martirizar a igreja. Mas de todos os cálices e selos e iras divinas, nenhum deles toca o povo de Deus. Então, apesar de crermos, entendermos que a igreja não vai escapar dessa grande tribulação, cremos ao mesmo tempo que Deus nos livrará da ira vindoura, está em 1 Tessalonicenses 1,10. O apóstolo Paulo diz: para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou, e para saber que Jesus nos livra da ira vindoura. Amém, meus irmãos? Deus providencia um escape. E eu brincava aqui, no último domingo, que esse ensino de que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação tem data, gente. Foi uma elaboração teológica de 1830, 1829 a 1830, num contexto em que o mundo estava vivenciando uma certa prosperidade, contexto da segunda revolução industrial. Então, claro que era muito cômodo ensinar para as pessoas que a igreja vai ficar de boaça, que nada vai acometê-la. Mas a grande verdade é que, se você olha para o sermão de Jesus em Mateus 24, quando ele fala do final dos tempos, Jesus diz explicitamente, quando ele começa a descrever o início da grande tribulação e um fim do princípio das dores, Jesus diz: porque depois da tribulação daqueles dias, não fala antes não, ele fala depois da tribulação daqueles dias virá no céu o sinal do Filho do Homem. E ele virá do céu com seus santos anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro cantos da terra. Se há um arrebatamento, se há um ajuntamento dos santos, ele acontece na vinda visível de Jesus logo após a tribulação daqueles dias. É assim que está descrito no sermão escatológico de Jesus em Mateus 24. Então Deus está prestes a dar um grande curto-circuito em todo o sistema de poder anti-Deus, anti-criação do mundo. Faraó é apenas uma demonstração, o início de um grande processo divino em que Deus está prestes a fazer um êxodo com extensões globais sem precedentes. A Páscoa e o êxodo do Antigo Testamento é apenas um sinal de que Deus vai fazer um grande êxodo com seus escolhidos que estão em todas as terras. Não é só o Israel agora é todo o povo de Deus. Não é mais Faraó, é o que a Bíblia chama de a besta e o falso profeta, inclusive representando aí os magos. O falso profeta é um exemplo, é uma relação de Faraó e a sua estrutura de poder e a sua estrutura de crença religiosa. É isso que Deus está fazendo, mas tem um padrão. Faraó resiste, uma situação dramática acontece, Deus é glorificado e algo de Deus nos é comunicado. É um padrão. E eu acho impressionante como que o nosso mundo religioso contemporâneo adora buscar na fé uma espécie de anestesia religiosa. E tem muita gente que se relaciona com o evangelho assim: eu vou para a igreja para buscar ali, para ser feliz. Para ser feliz. Eu vou para a igreja porque o pastor vai me animar hoje com a pregação coach dele. Eu vou ficar encorajado para ser o cara, para ser a mulher poderosa dos últimos dias. As pessoas ensinam essas coisas por aí. Mas a mensagem do Evangelho é muito contrário disso. A Bíblia mostra claramente uma resistência de Faraó, as coisas não estavam funcionando do jeito que as pessoas preveram, existe uma resistência contínua, apesar de todo o empenho e sinal e prodígio que Deus andava fazendo, a situação fica cada vez mais dramática, mas é justamente no drama, esse é o ponto, Deus revela a sua glória. E quando você quer buscar uma religião anestésica, você se priva de ver Deus sendo glorificado. Quando você busca uma religião de autoglorificação, você perde a oportunidade de conhecer a Deus em meio ao drama. Esse é o ponto. É que Deus está se revelando em situações dramáticas.
Eu citava aqui no culto das 8h30 a notícia de um irmão, diretor do Fundo Barnabás, que é uma instituição parceira nossa aqui da igreja, para a acolhida dos nossos irmãos do Afeganistão. Ele me deu um relato da visita dele ao Paquistão, e ele voltou em estado de choque, porque ele viu um cristianismo que ele não conhece no Ocidente. E para alguns irmãos que nos acompanham, eu citei aqui o caso do pastor William, pastor paquistanês, que foi martirizado. Ele me deu detalhes. Foi um grupo de terroristas do ISIS que atravessaram a fronteira do Afeganistão, eles já estavam na cola dele, e ele saindo do culto, ele foi fuzilado por esse grupo terrorista, numa armadilha que foi criada contra ele ao sair do culto, e ele foi morto. Então esse irmão teve que ir lá, porque é esse pastor que identificava as famílias afegãs refugiadas que foram para o Paquistão. E ele viu uma cerimônia num culto lá, 2 semanas atrás. Esse irmão, esse pastor paquistanês, pastor William, ele andava com uma cruz. E os irmãos pegaram a cruz desse irmão e entregaram essa cruz ao filho dele. Isso, irmãos, num culto, em prantos, o povo glorificando e cantando a Deus, porque tinha um mártir na família. E entregaram a cruz desse pastor falecido para o filho dele, que também é pastor, e falou: continue a obra do seu pai. Continue a obra do seu pai. E aqui nós estamos brincando de procurar anestésico religioso. Aqui nós estamos procurando a última moda da prosperidade. Aqui nós estamos procurando pastor chegando de helicóptero em estádio, sendo aplaudido como se fosse o próprio Cristo. E lá os irmãos estão morrendo para ter um mínimo de liberdade para expressar o seu culto a Deus. Ele citava para mim uma igreja lá no Paquistão, que ela foi construída sobre o cadáver de 100 mártires cristãos. 100. E sabe por que esses irmãos morreram? Depois que eles construíram a igreja, todo irmão que tentava colocar uma cruz em cima da igreja era morto. Morreram 100 irmãos tentando colocar a cruz na igreja. E sabe o que aconteceu com a cruz? Ela está lá, em cima da igreja, cheia de marca de tiro. Está lá. Está lá, como um sinal de Deus, em meio à intensa perseguição, de que existe gente vivendo fé cristã de verdade no planeta. Irmãos, quando eu olho para isso, e eu vejo Deus instrumentalizando situações dramáticas para tornar o seu nome glorificado e para que ele seja conhecido, eu me sinto desafiado. Nós nos sentimos desafiados. O fato da salvação ser pela graça não significa que ela é menos dramática. Como eu brincava aqui algumas vezes nos cultos para trás, não compare a graça a um anestésico. A graça está mais para um anabolizante do que para um anestésico. Porque o anestésico tira a dor. O anabolizante faz toda a dor valer a pena. Entendeu agora? Então não fica achando que a graça é um mecanismo divino para te anestesiar. Não. A graça é um dispositivo divino para te animar mesmo em meio a situações extremamente dramáticas. É o poder de Deus que te dá condições de obedecer de forma leal à vocação de Deus, inclusive que às vezes pode implicar em intenso sofrimento. Mas Deus faz um marco temporal no capítulo 12, chegamos no capítulo 12, a Páscoa. Deus faz um marco temporal. O Senhor diz a Moisés em tom muito claro, e é muito legal isso aqui, gente, porque de repente, depois de uma descrição narrativa, Deus joga um bloco litúrgico dentro do texto bíblico. O que é um bloco litúrgico? Deus joga uma descrição de adoração a Ele. Lembra? O povo tem que ser liberto, deixe o meu povo ir para que me adore. Então Deus agora está dando a ordem do culto. Deus está descrevendo o jantar da libertação, o jantar pascal. E Deus delimita o horário. Deus fala assim, a partir de hoje vocês vão começar com... Gente, que escravo é o seguinte, escravo vai trabalhando de domingo a domingo, ele perde a noção de tempo, porque não tem tempo. Então, quando Deus diz assim, vocês vão começar a contar o tempo agora. Contar o tempo é o sinal de que uma libertação aconteceu. Você conta o tempo a partir do grande evento libertador. O Senhor disse a Moisés e a Arão, este mês será para vocês o principal dos meses e será o primeiro mês do ano. O ano novo vai começar agora para vocês. Vai começar com salvação. É agora que vocês vão contar o tempo. Essa é a ideia. Irmãos, eu citava aqui um detalhe cultural, que às vezes nos escapa. De que o mês, no calendário hebraico bíblico, ele é contado a partir do ciclo da lua. A gente fala que é um calendário lunisolar, né? Porque ele começa na lua nova, você conta 7 dias da lua crescente, conta 7 dias da lua cheia, depois você conta 7 dias, ela mingua, mais 7 dias ela vira a lua nova. E esse ciclo que se conclui aí, né? Obviamente, 4 ciclos de 7 dias, aí dá 28 dias, né? Esse ciclo de 28 dias é o ciclo de um mês no calendário bíblico.
E por que esse dado é importante? Porque tem um detalhe aqui. Quem faz a Páscoa aqui na igreja, que vem aqui no domingo da ressurreição, 5 da manhã para fazer o nosso culto da ressurreição aqui. E não subestime quem está chegando agora na igreja, nunca participou da nossa Páscoa, lota 5 da manhã. E quem vem para cá 5 da manhã, ainda escuro, sempre vê lua cheia. Eu sempre falo, prestem atenção, que vocês vão ver uma lua cheia maravilhosa, toda a Páscoa, é batata, vocês podem observar. Tem uma lua cheia. E por que tem uma lua cheia? Porque a Páscoa, eventualmente, cai próximo do dia 14 de Nissan, que é o primeiro mês do calendário bíblico. E aí você me pergunta assim, mas por que tinha que ser na lua cheia? Porque a Páscoa aconteceu à meia-noite. Deus passou pelo Egito à meia-noite, era tudo escuro, e Faraó acorda do seu pesadelo, vendo todo mundo chorando e o filho dele morto do lado da cama dele, e ele começa a ficar desesperado. A primeira coisa que ele faz à meia-noite é chamar Moisés e Arão e dizer, saiam daqui, saiam dessa terra. E a marcha acontece de madrugada. Então a noite tinha que... Gente, não tinha poste, luz de LED, ok? Deus tinha que iluminar a noite para o povo sair do Egito. Por isso que o texto diz que, olha aí, este mês será para vocês, o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, atenção, falem a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um novilho, um cordeiro, mas lá no verso 5 diz que no 14º dia, lua cheia, 7 mais 7, 14, 2 ciclos de 7 dias, lua cheia, nesse dia, na lua cheia, vocês vão imolar o cordeiro, porque era seu momento, em que Deus ia visitar o Egito com o seu juízo. Agora, por que um cordeiro de um ano tinha que ficar 4 dias em casa, do dia 10 ao dia 14º? Por quê? Você já pensou isso? Perguntou isso? Essas perguntas só teólogo que faz doido, né? Teólogo doido que faz. Gente, por que cordeiro tinha que ficar 4 dias em casa? Eu fiquei imaginando essa cena, se fosse lá em casa. Quando eu fui no sertão, eu vi um cordeiro de 1 ano de idade. Gente, é um poodle. É um poodle. E as crianças brincam, dão uma madeira, e pula para lá, e pula para cá. É uma bagunça, uma bagunça. Aí eu fico imaginando o texto dizendo para você colocar o cordeiro dentro de casa, que a família tinha que pegar o cordeiro e colocar dentro de casa, colocar em casa durante 4 dias. Aí eu fico imaginando meus filhos brincando com o cordeiro, dando nome para o cordeiro. Né? Criança é assim, né? Já dá nome. Aí brinca de boneca com o cordeiro, bota o cordeiro para tomar chá. Não tem essas coisas? Minha filha faz isso com poodle lá de casa. Então eu fico imaginando essa cena em que as crianças estão ali, né, brincando e tal. Aí chega no 14º dia, está o pai lá no quintal fazendo assim com a faca no amolador. E as crianças estão nem aí, estão brincando com a ovelhinha, né? E está lá, amolando a faca. Aí daqui a pouco o pai vai, pega a ovelhinha com a faca, e os filhos, pai, o que você vai fazer com fulano de tal? Não sei, dá um nome aí, gente, cria um nome. Frufru, sei lá. Aí está lá saindo com a frufru, e o pai põe aquela criatura num altar, pega uma faca, as crianças estão assistindo a cena. Pai, o que você vai fazer? E o pai, friamente, corta o pescoço daquela ovelha e ela sangra. Imagine que cena forte. O efeito psicológico na consciência das crianças egípcias. Aí, mas isso é traumático. Calma, você vai entender. É traumático mesmo. É traumático. Mas qual é a grande mensagem? A grande mensagem é que aquela ovelha, inocente, sem culpa, sem defeito, sem mácula, sofreu uma punição real, direta, para que alguém fosse salvo, para que alguém fosse liberto. A grande mensagem que Deus está nos dando com a Páscoa é que alguém inocente tem que pagar o preço. Ele ficou aqui com a gente 33 anos, demos nome para ele, não comemos com ele, uns até deitaram no peito dele, de tanta intimidade que tinham com ele, mas um dia ele foi caminhando para Jerusalém, o texto que nós lemos hoje, para ser morto como os profetas eram mortos em Jerusalém. Inocente, inculpável, sem mancha, sem mácula, mas alguém inocente tem que morrer para que a gente fosse liberto. E esse jantar da libertação em que esse cordeiro era distribuído, tinha que ser comido numa posição de viagem. No capítulo 12, no verso 11, diz que eles deveriam comer o cordeiro assado, já prontos para viajar. Vocês vão comer e fiquem em stand-by, fiquem predispostos a fazer uma viagem com sandália nos pés, cajado na mão, comam depressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite, verso 12, eu passarei pela terra do Egito, matarei todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais. Eu sou o Senhor.
Muitas pessoas perguntam o que significa a palavra Páscoa. A palavra Páscoa vem da língua hebraica Pessar. Pessar, inclusive verbos derivados dessa palavra, aparecem inúmeras vezes no hebraico aqui nesse texto. Pessar é traduzido como passagem, passar sobre. É curioso porque em língua inglesa, você tem duas palavras para Páscoa. Se você é cristão, você chama a Páscoa de Easter. Se você é judeu, você chama a Páscoa de Passover. E a expressão Passover é literalmente pass over, passar sobre. É a tradução literal de Pessar. Pessar significa isso, passar sobre. É uma referência ao próprio Deus Yahvé, que passaria no Egito, veria o sangue nas portas, nos umbrais das casas dos egípcios, e passaria sobre a casa deles. Então Deus está julgando, viu os eleitos, ele salta os eleitos e continua julgando. Essa é a ideia de Páscoa, é que é uma passagem. Deus está passando. Irmãos, é exatamente isso que Deus está fazendo no Novo Testamento com Jesus. O que Jesus é, senão Deus passando? Deus está passando entre nós. E Deus está, ao mesmo tempo que julga, salvando. Ele é cordeiro, mas é um grande leão, rugindo para julgar aqueles réprobos, não aliançados com ele. E uma coisa curiosa, nesse paralelo com a Páscoa do Novo Testamento, é o verso 14, que diz que essa celebração será por memorial. E vocês celebrarão como festa ao Senhor de geração a geração, e vocês vão sempre lembrar disso como um grande sinal. Está lá no verso 13, eu passarei sobre vocês, ou por vocês. Igor, mas tem pão ázimo, tem pão sem fermento, não tem? Tem. A ordem do capítulo, verso 15 ao verso 20 é, tirem todo o fermento da casa de vocês, tirem todo o alimento fermentado, e vocês vão comer pão ázimo, pão sem fermento, e vão sair daí sem fermentar nenhuma massa. E quem comer pão fermentado será eliminado da congregação de Israel, está no verso 19. Comam somente pães sem fermento. E eu fiquei me perguntando, que interessante, qual é a lógica por trás do pão sem fermento? Quero lembrar aos irmãos que é desse pão sem fermento que nasce a ceia do Senhor lá em Jesus. Você não pode esquecer desse detalhe. Lembre-se disso. Quando Jesus está na última ceia, na noite de Páscoa, nós vamos ver isso daqui a pouco, ele parte o pão, e que pão era esse? Era o pão ázimo que os judeus usavam na Páscoa. É o matzot, como eles chamam em língua hebraica. Mas esse não é o ponto. O ponto aqui é, por que não podia fermentar? Vamos entender como é que era a lógica da fermentação do pão no mundo antigo. Em alguns lugares ainda é feito assim. Quando as pessoas amassavam o pão estava lá sendo amassado, e um pão já era fermentado, eu vou explicar por que ele já era, porque havia a tradição de toda vez que você estava amassando o pão, você tirava um pedaço do pão e guardava. Por quê? Para quê? Para você fermentar a próxima massa. Você entendeu? É igual muita gente faz iogurte aí, né? Guarda um pouquinho. Mesma lógica. Uma fermentação natural, orgânica. Não era adicionado um elemento de fermentação, mas você preservava o fermento de uma massa para fazer outra massa seguinte. A ordem de Deus dizer assim, como um pão sem fermento, é basicamente o que Deus está dizendo. Deus está dizendo o seguinte, tudo que estava no passado, fique no passado. Daqui para frente é novo. O pão é novo, a massa é nova, a história é nova. Não fermentem nada. Nem o fermento do Egito vocês vão colocar nas massas. Vocês não vão transmitir pelas gerações absolutamente nada. É tudo novo. Deus está fazendo um povo novo. Deus está fazendo uma comunidade nova. Nós falamos sobre isso no domingo passado. O livro de Êxodo chama nomes em hebraico, Shemot. Deus está dando um novo nome para o seu povo, uma nova identidade. Então essa massa remanescente, fermentada, não podia ser acrescida a massa. Eles tinham que sair dali do nada e criar outra maneira de fermentar sem tomar nada transgeracional. Nenhuma massa de outro pão. É uma linguagem que, inclusive, está bem presente no Novo Testamento em Paulo. Olha aí que interessante. Primeiro, vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 5, do verso 6 ao verso 8. Abre aí comigo a sua Bíblia. Veja se Paulo nada de braçada nessa linguagem do pão sem fermento. 1 Coríntios 5, 6, até o verso 8. 1 Coríntios 5, 6. Observem o tom pascal de Paulo. Olha o que ele diz. Irmãos, a igreja de Corinto estava tendo um problema com orgulho. Orgulho, meus irmãos, para quem não se lembra, orgulho está lá na raiz dos pecados, do pecado original. O orgulho está lá em Adão e Eva. Então, para Paulo, não fazia sentido a igreja de Corinto continuar vivendo a velha prática do orgulho. E olha a analogia dele. Não é bom esse orgulho que vocês têm.
Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Pegou aí a linguagem? Verso 7. Joguem fora o velho fermento. Exatamente, é Páscoa. Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam o quê? Nova massa. Perfeito. Perfeito, é o Êxodo. Para que vocês sejam nova massa. O próprio Paulo já deu a pista da analogia por que tinha pão sem fermento lá atrás. Como, de fato, vocês já são sem fermento. O que é isso? Vocês já são nova criatura. Vocês já são um povo novo. Pois também Cristo, olha como que Paulo ainda fecha aqui com chave de ouro. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, o Cordeiro da Páscoa, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com pão sem fermento, isso é, o pão da sinceridade e da verdade. Irmãos, em Lucas 22, na última ceia, os judeus celebram a Páscoa desde essa primeira Páscoa até a época de Jesus, e continuam fazendo até hoje, a Páscoa judaica, eles chamam de Pêssar, fazem isso metodicamente, todo dia 14 de Nissan, tiram os fermentos de casa, até hoje tem essa tradição, 7 dias não comem nada fermentado, organizam a mesa na noite de Pêssar, eles fazem a mesa, o seder, como eles chamam em hebraico. Aqui na igreja a gente tem o costume de reproduzir um pouco disso, na quinta-feira da Paixão, a gente tem um manual que explica como fazer isso em família, para você lembrar essa experiência. E aí os judeus estão lá reunidos, o clima é lembrar de tudo que aconteceu no Egito. Falei aqui domingo passado sobre o cálice da ira, que eles derramam 10 vezes, vão falando o nome das 10 pragas. Eles rememoram todo o evento pascal judaico do Antigo Testamento. E é nesse ambiente que Jesus dá ordem aos seus discípulos, um dia de Páscoa. Jesus fala assim, vão lá para uma rua em Jerusalém chamada tal, você vai encontrar um homem com um cântaro na cabeça, diga para eles, o mestre quer um lugar para fazer a Páscoa. Ele vai ceder a casa dele para vocês. Está lá em Lucas 22. E diz no verso 13 de Lucas 22, que indo acharam tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Quero lembrar vocês que a mesa não é igual daqueles quadros lá da última ceia, não, tá? A mesa era uma mesa baixa, na altura do chão, eles se deitavam literalmente à mesa. Era assim as mesas do mundo antigo. Então Jesus lhes disse, olha o tom de Jesus. Gente, Jesus andou 3 anos com os discípulos. Então, provavelmente, Jesus, desses 3 anos, ele já tinha feito 2 Páscoas com eles. Essa é a terceira. E ele dá uma ênfase muito específica. Verso 15. Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais eu a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Espera aí, o que Jesus está dizendo? Eu estou fazendo uma Páscoa com vocês, que remete à Páscoa do passado, mas tem um outro sentido em mim, antes do meu sofrimento. Mas ainda vou comer uma terceira Páscoa com vocês. Uma Páscoa do reino do meu Pai. Irmãos, Jesus já está deixando claro que nós teremos uma Páscoa derradeira, final. Que Deus está envolvido num êxodo cósmico, de conduzir os seus povos, seus eleitos do mundo ao reino de Deus. Em que Deus vai dar um golpe final e definitivo em todo o poder temporal, anti-Deus, anticristo, anti-palavra, e será um golpe definitivo. E Ele vai levar os despojos, como está descrito em Apocalipse, que são as riquezas das nações. O cenário está sendo montado. Deus está de novo assumindo o controle da história para julgar todos os poderes. E o caso de Faraó foi só uma demonstração, uma antessala do último e final juízo divino sobre o mundo e a grande salvação que ele vai operar com os seus eleitos. E de fato, depois que essa praga foi derramada, volte para o capítulo 12, quando esse juízo foi derramado sobre o Egito. Diz lá no capítulo 12, verso 30, que Faraó se levantou de noite. Ele se levantou de madrugada. E ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e houve um grande grito no Egito. Aqui está clamor, gente, mas em hebraico é literalmente grito. Teve um grito no Egito. Pois não havia casa em que não houvesse um morto. Pensa nisso.
Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: levantem-se e saem do meio do meu povo, vocês e os filhos de Israel, vão e adorem o Senhor como vocês disserem, levem também com vocês as suas ovelhas e o seu gado, como vocês pediram, vão embora e abençoem também a mim. E os egípcios insistiram com o povo para que saísse da terra o mais depressa possível, dizendo: vocês todos nós vamos morrer. E o povo pegou a sua massa de pão, antes que levedasse, as suas amassadeiras atadas em trouxas com as suas roupas sobre os ombros. E os filhos de Israel fizeram exatamente como o Senhor disse a Moisés: batam as portas e peçam os tesouros. Lembra? Tem que levar os despojos, não esquece dos despojos. E eles batiam nas portas, verso 35, pediam os objetos de prata e de ouro e até roupas. E o Senhor fez com que seu povo encontrasse favor, encontrasse graça da parte dos egípcios, de maneira que esses lhe davam o que pediam. E despojaram os egípcios. Assim os filhos de Israel partiram de Ramassés para Sucote. Irmãos, eu quero encerrar essa mensagem te convidando a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 15. Irmãos, existe reservado para o povo de Deus e para as nações um grande movimento divino para libertar o seu povo da tirania das trevas, dos falsos deuses. Como o próprio texto diz, o Senhor agora está golpeando os deuses do Egito. Mas no capítulo 15 de Apocalipse, é dito que, de repente, no último juízo, olha aí, verso 1, vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. Prestem atenção como que a linguagem do texto remete ao Êxodo e à Páscoa. Sinal e maravilha eram termos recorrentes no livro de Êxodo. 7 anjos seguravam as últimas 7 pragas, ao invés de 10, 7, que completariam a fúria de Deus. Vi diante de mim algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo. E eu já falei sobre isso aqui, que ao invés de um mar vermelho em que Faraó, o seu exército é afogado, em Apocalipse parece um lago que arde fogo e enxofre, em que a besta e o falso profeta são lançados. É um novo êxodo. Nele estavam em pé todos os que haviam vencido a besta, sua estátua e o número que representa o seu nome. E todos seguravam harpas que Deus lhes tinha dado e entoavam cântico. É claro, faz todo sentido. O juízo é um grande livramento e uma grande salvação e uma grande libertação ao mesmo tempo. E o resultado? Adoração. O povo tem que adorar. Então as harpas aparecem, não é isso? Deixe o meu povo ir para o deserto para que me adore. Só que tem um detalhe. Que cântico era esse? Qual era a letra dessa música? É uma música de convergência entre o primeiro êxodo e o último êxodo. É o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Que sensacional. Irmãos, vai haver um cântico final que conectou a primeira Páscoa com a última Páscoa. Vocês querem ver a letra da música? Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus feitos de justiça foram revelados. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado por aquilo que o Senhor nos revela a partir da obra do teu Filho Jesus Cristo. Obrigado porque nós não somos mais um povo exilado. Nós não somos um povo que vive sob tirania da escuridão dos deuses falsos. Nós somos um povo que vive a partir da realidade dada em Cristo Jesus, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro Pascal que assumiu a nossa culpa e as nossas iniquidades. Sim, Jesus Cristo, Ele cujo sangue nos reveste de graça e nos livra dos nossos adversários.
Obrigado pelo novo pacto, Senhor. Obrigado pelo pão ázimo que desceu do céu, esse pão sem fermento, que fez da nossa vida uma vida também sem fermento. Pão novo, gente nova, nova aliança, novo pacto, nesse grande evento de libertação que o Senhor operou no meio de nós. Prepara o teu povo, Pai, para viver a antessala, o antegosto desse grande dia em que ouviremos o cântico de Moisés e do Cordeiro. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, prepare-se para a ceia do Senhor.